Se você faz testes de forma apropriada na sua aplicação, com certeza já passou por aquela situação onde você tem que criar um monte de informações aleatórias da sua cabeça para preencher os testes unitários, ou mesmo preencher um banco de dados, ou mesmo um protótipo, ou coisa do tipo. E essa missão é super difícil porque a gente acaba enviesando as informações com ou nomes de coisas nada a ver, ou com coisas que a gente conhece, e aí todos os testes acabam com os mesmos nomes, os mesmos endereços, e assim por diante. A partir desse vídeo a gente vai acabar com esse problema porque eu vou te apresentar uma biblioteca que vai nos ajudar bastante. Ela se chama FakerJS e essa biblioteca então ela tem a missão de gerar dados aleatórios e falsos para que a gente consiga criar os nossos testes. É lógico que ele não vai criar qualquer tipo de informação. Se você pedir um telefone, ele vai te dar um telefone. Se você pedir um endereço, ele vai te dar um endereço. Então não são simplesmente strings aleatórias, são strings, números, informações, até mesmo objetos, localizações e assim por diante, que vão fazer sentido dentro do contexto da sua aplicação. Então vou abrir aqui um projeto, a gente vai ver como ela funciona e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então vamos lá. Show de bola! Então eu estou aqui com a tela dividida para a gente ver exatamente como a gente consegue aplicar o FakerJS dentro de um projeto, no caso aqui com Node. Então eu criei um projeto base, só um npm init-y para ele criar a estrutura inicial, um arquivo index.js e aqui no package.json eu adicionei o Nodemon só para não ter que ficar inicializando o nosso servidor a todo momento. Aqui do lado direito eu acessei o fakerjs.dev e entrei no site da biblioteca. E aí você vai ver que ele fala aqui, né, para você conseguir gerar uma quantidade massiva de informações falsas, mais realistas, né, que é para testes e desenvolvimento. Aí ele diz aqui que você pode criar dados sobre pessoas, localizações, datas, geolocalização, comércio, finanças. Tem um montão de opções que você pode utilizar. E eu vou te mostrar aqui o básico para que você consiga utilizar da forma como você quiser. Bom, o primeiro passo aqui é o Get Started, né, para começar. Ele fala um pouquinho aqui sobre como você pode usar, ele fala de novo ali sobre testes unitários, testes de performance, criar demonstrações, etc, etc. E aqui embaixo você vai encontrar o comando de instalação. Então basta você instalar para dentro do seu projeto o @faker-js/faker e aí você trazer aqui para o seu projeto. Aí ele fala aqui uma série de informações e aqui embaixo ele fala sobre o uso. E aqui ele te dá um exemplo de utilização, dá alguns exemplos de como é que você pode inserir no projeto, mas você pode ler, mas o que eu vou fazer aqui é pular direto para Browser API, que é como você consegue utilizar as diferentes APIs que ele te fornece. Ele divide essas APIs aqui como se fosse em pequenos módulos, tá? Onde você tem, por exemplo, helpers, você tem randomizadores, utilitários, e aí aqui embaixo é onde as coisas começam a ficar interessantes, porque aí você tem aqui geração de imagens, airline, aqui imagens no caso são URLs, né? Ele não gera a imagem em si. Informações de voo, informações de internet, animais, livros, localização, cores, comércio, o famoso lorem ipsum, né? Para companhias, músicas, banco de dados, para números, enfim, você tem uma infinidade de informações, né? Finanças, strings, comidas. Então, independente do contexto do qual você estiver trabalhando, com certeza você vai encontrar formas de utilizar essa biblioteca e gerar informações que façam sentido dentro do contexto que você estiver trabalhando. Maravilha? Vamos lá, como é que você vai fazer aqui a utilização então? O primeiro passo é você trazer a biblioteca, e aí para isso você vai digitar import, você vai trazer o objeto do Faker do pacote que nós trouxemos, né, o @faker js/faker. Legal. Uma vez que você trouxe aqui, e aí lembrando que aqui também tá, eu fiz com import porque eu fiz a configuração lá no Node para trabalhar com esse tipo de importação. Se você não estiver utilizando, você vai utilizar o require e tá tudo bem. Como é que você utiliza a partir daí? Aí vai depender do que você quer construir. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero fazer o cadastro de uma pessoa, né, informação de cadastro de pessoa. É aqui o primeiro ponto onde a gente acaba criando informações de coisas que a gente conhece, né? Vou colocar o nome do meu tio, vou colocar o nome de uma pessoa que eu conheço, o e-mail de não sei o que lá, ou você acaba criando informações que não tem nada a ver com nada. Aqui é mais interessante porque você pode ver que o próprio Copilot, que já está dando sugestões do que eu posso colocar,
Mas a verdade é que você pode criar informações aleatórias que façam sentido e fugir um pouco do viés de coisas que você acabaria colocando, né? Afinal de contas, a gente tenta simular o comportamento do usuário e é difícil de prever o que ele vai escrever. Então a gente acaba colocando ali um certo nível de aleatoriedade, né, nessas informações, e aí seus testes eventualmente acabam pegando coisas que você nem estava planejando pegar. E aí isso é muito bom. Então eu posso criar aqui, por exemplo, um first name, e aí, uma vez que eu acesso o faker aqui, ponto, aí ele vai me dar aqui essas opções que estão aqui do lado, ó, tá vendo? Que eu tinha animal, né, airline, então todas essas informações elas acabam aparecendo aqui. Então, no caso, como eu quero criar um first name, o módulo adequado seria o person. Então, se eu vier aqui em person, cadê o nosso person? Você vai encontrar aqui as diversas funções de coisas que você pode gerar, desde uma breve bio, first name, full name, enfim. Aí tem um monte de informações. E aí, colocando essa informação aqui, eu posso colocar o mouse em cima e ele vai me dizer aqui como é que eu posso utilizar essa função. Porque além de ele gerar essa informação, eu posso, na verdade, passar parâmetros. Por exemplo, me passa um nome qualquer, ou um nome masculino, feminino, e aí ele que classifica lá dentro. E aí você pode ter essa mesma documentação acessando aqui. Tá vendo? Ele te dá aqui o que ele chama de sex type, né? Que seria o male ou female. Esse é uma informação opcional, e ela é descrita como opcional porque ela tem esse símbolo de interrogação aqui. E aí ele te mostra aqui alguns exemplos de utilização. Então você pode ver aqui, ó. Ah, beleza, é assim que eu utilizo. A mesma coisa se eu colocar o mouse aqui em cima, ele me dá essa mesma documentação. E aí eu posso fazer a mesma coisa para last name. Né? Se eu vier aqui no first e substituir por last, apertei o botão errado. E travei tudo agora. Pera aí. Pronto. Aqui para last name eu também tenho um last name aqui. E aí você já gerou duas informações. Aí vamos lá, geralmente o que mais nós temos em cadastro? Em cadastro geralmente eu tenho um e-mail atrelado. O e-mail ele não fica in person, ele fica em internet. Então se eu procurar aqui por internet, aqui você vai ver que eu tenho a opção aqui de e-mail. Então, posso vir aqui, por exemplo, em e-mail e criar um e-mail falso. Então faker internet.email. E aí você vai ver também que esse e-mail tem algumas propriedades que você pode passar. No caso aqui, ó, 3 propriedades opcionais, 4 propriedades opcionais, né, que seria ali de first name, last name, provider, e se você permite caracteres especiais. Então, no caso aqui, por exemplo, ó, estou gerando um nome com first name Jane, não sei como se pronuncia isso, e ele cria ali, eu posso passar, por exemplo, que o provedor é o exemplo.faker.dev, ele gera com arroba, e aí o que seria o domínio, né? E os caracteres especiais também. Você não precisa passar nada disso, de novo, são todos opcionais, mas caso você queira, ele funciona. Maravilha? E aí eu posso agora, sei lá, vamos colocar um telefone. Telefone, ele também fica em outra categoria, ele fica na categoria phone, como você já está vendo sugerido aí pelo nosso Copilot. E aí se eu for lá em phone, aqui ó, phone, eu tenho aqui o e-mail, que seria tipo... Não, achei que era prefixo. Eu não vou falar besteira não, então não sei o que é. Você tem um number aqui, que é o que realmente eu estava pensando em usar. Você vem um number aqui, e aí ele vai gerar um número para você. Legal? E aí você tem algumas opções também para passar aqui, do tipo, passa um estilo mais human, que seria talvez a forma de você ler esse número, né? Ele formata para você de uma forma mais legível. Internacional, que eu acho que provavelmente seria o que eu utilizaria. Nacional, aí depende de onde você está, né? Mas aí você tem uma formatação aqui parecida com o que a gente tem aqui, né? O DDD e os números. Então, você pode configurar da forma como você quiser. E aí você pode ir além, né? Vamos colocar só mais um aqui, só para não ficar muito longo também. Então, address. Address fica na parte de location. Então, se você vier aqui em location, vamos procurar aqui, ó. Location. Tá aqui. Aí você pode, né? Tem até continente, zip code, street, state. Você tem uma série de informações que você consegue utilizar. Aqui eu posso colocar um chamado street address. E ele vai me dar um endereço, como se fosse um endereço completinho aqui, ó. Legal? E aí você, né, eu posso colocar aqui um console
log, só para ver essa pessoa que foi gerada. Legal. Agora se eu ver aqui npm run dev, que foi o script que eu coloquei aqui no projeto, você vai ver ali que ele gerou o Jason Henner. E ele tem um e-mail bem suspeito, mas aí tem o telefone dele e aí tem o endereço também. Aí se eu salvar o arquivo aqui, ele vai gerar de novo e você vai ver que ele vai gerando pessoas diferentes, né, informações diferentes a cada vez que eu vou salvando. E aí você pode estruturar essas informações do jeito que você quiser. E aí vem a grande graça dessa biblioteca, né? Não é gerar simplesmente strings aleatórias, mas sim informações que acabam fazendo sentido dentro daquilo que você quer fazer. Né? Por exemplo, se eu estiver trabalhando com um commerce, você pode criar produtos. Se eu estiver trabalhando com alguma coisa de empresa, eu consigo trabalhar ali com company. Então, fazendo alguma coisa parecida com o Spotify da vida, tem a parte de music. Estou trabalhando com números, estou trabalhando com informações de banco de dados. Enfim, você pode configurar da forma como você quiser e estruturar do jeito que você quiser. E não vai fugir muito do que eu acabei de te mostrar. Você vai olhar o que tem disponível, você pode dar uma olhada na documentação, precisa de um IP, beleza? Você vai ver quais são os parâmetros opcionais ou não que fazem parte daquilo que você quer utilizar. Então, no caso aqui, ó, tem o network que você pode utilizar. E aí, se você tiver com o VS Code em dia, ele também já vai dando essas sugestões, a partir do momento que ele vai identificando ali o que você tem no código, e aí você consegue utilizar essas informações do jeito que você quiser. E esse foi o Faker.js, espero que você tenha gostado bastante e que você principalmente consiga incluir ele dentro do seu projeto para criar testes com menos vieses e mais produtivos, economizar bastante aquele tempo que a gente gasta pensando nessas informações aleatórias que acabam não agregando tanto valor assim. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no nosso canal, clicar lá no sininho, as notificações. Não esquece também de que esse vídeo ele acompanha um artigo e o link está aí embaixo na descrição. Então todos os passos, todos os códigos, os comandos você vai encontrar lá. Além disso, nós temos uma série de outros vídeos e playlists de materiais de tecnologia que eu tenho certeza que você vai gostar. E espero te ver numa próxima para a gente discutir mais coisas legais e aprender mais coisas juntos. Eu sou o professor Diego, te vejo numa próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.